Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Medmax Sanduicheria. Fone 62 992 17 37 72. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva. Olá, graça e paz. Sou o pastor Hamilton Silva. Você está no nosso programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, que vai ao ar todo sábado às 18 horas pela Goiás é Mais TV. Este é mais um programa da TC Multimídia, sempre sob a direção competente do meu amigo Lucimar Faria. Eu quero fazer um desafio para você. Todas as vezes que você receber o link do nosso programa, que você faça aquele exercício, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal da Goiás é Mais TV e também baixe o app para que você tenha acesso a todos os nossos programas. Eu quero também agradecer a Deus pelos nossos queridos patrocinadores, que têm sido um instrumento de Deus para a proclamação da palavra, dentre eles a QS Seguros e também a sanduicheria Medmax. Os nomes dos demais patrocinadores vêm sempre nos créditos finais. Seja você também um patrocinador do nosso programa. O projeto Boas Novas é um projeto muito importante para a expansão do Reino de Deus. E a Igreja Presbiteriana Boas Novas está situada à Rua C, 160, quadra 331, lote 1, casa 1, Praça C, 114, no Jardim América. Todos os domingos às 18 horas estamos ali presencialmente e também o culto online através da Goiás é Mais TV. Faça-nos uma visita e venha participar do projeto Boas Novas. Nós estamos fazendo uma série de exposições nos Salmos, o qual denominamos Salmos para a Vida. Como nós falamos no último programa, que nós vamos fazer uma série de exposições agora no Salmo 23. O que a palavra de Deus tem a nos ensinar para o nosso dia a dia, para as nossas lutas, aflições, provações da vida, e qual é o cuidado de Deus para comigo e para com você. Portanto, nós vamos ler o Salmo de número 23 e vamos fazer a exposição apenas do primeiro versículo como parte introdutória desta série de exposição. Diz assim a palavra de Deus: O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ou, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, te adoramos, agradecidos, ó Deus, porque o Senhor nos dá esta oportunidade de estarmos em mais um programa. Ó Deus, para expor a tua palavra, para levar, ó Deus, a mensagem do Senhor a todos aqueles, ó Deus, que carecem do Senhor. Ó Deus, todos nós somos carentes do Senhor, necessitamos do Senhor, mesmo que muitas vezes as pessoas querem se isolar do Senhor ou dizer que são alheias ou que não se importam com o Senhor, mas, ó Deus, todos nós necessitamos de Ti. Por isso, ó Deus, que o Senhor fale à mente e ao coração de cada querido e querida por meio das Escrituras. E assim, ó Deus, que o Senhor derrame graça, bondade e misericórdia sobre todos nós, nesses dias de lutas, dores e aflições. Ó Deus, esta é minha oração, em nome de Jesus. Amém.
Queridos, todos nós temos nas nossas vidas desejos, expectativas, sonhos e projetos. Mas diante desses sonhos, expectativas e projetos, nós perguntamos muitas vezes como vamos alcançar os nossos sonhos, como vamos alcançar os nossos projetos, sendo que nós temos muitos desafios na vida. Sempre nós temos muitas pessoas, situações, circunstâncias que se interpõem diante daquilo que nós desejamos, se interpõem diante daquilo que nós alcançamos. E também nós expomos e temos no coração muitas necessidades. Mas quem pode suprir essas necessidades? Eu tenho um sonho, tenho projetos e tenho necessidades. Quando nós vamos à luta para alcançar esses sonhos, para sermos saciados nas nossas necessidades, muitas vezes nós nos deparamos com medo, nós nos deparamos com a dificuldade de alcançar esses objetivos. Muitas vezes deparamos com inimigos declarados, nos deparamos muitas vezes também com inimigos velados. Muitas vezes também somos levados por situações, circunstâncias, a nos entristecermos, a nos deprimirmos, a nos angustiarmos e a termos pavor de muitos momentos, situações das nossas vidas. Mas como nós podemos reverter essa situação? Como nós podemos esperar que sonhos e projetos sejam alcançados? E como nós podemos esperar que as coisas possam mudar diante de lutas, dores, aflições? Quem é que pode suprir toda a nossa carência, suprir toda a nossa necessidade? O Salmo de número 23 é um salmo que expressa confiança na provisão e no cuidado de Deus. Seguramente esse salmo, que é um salmo de confiança e fé no Senhor, é um dos salmos, juntamente com o Salmo 91, é um dos salmos prediletos do povo de Deus há várias gerações, porque expressa a certeza da presença divina em meio à diversidade, em meio aos perigos, e apresenta então a imagem do bom pastor. A imagem do bom pastor que cuida das ovelhas. A imagem do bom pastor que alimenta as suas ovelhas. Portanto, quando nós fazemos a introdução e a exposição do Salmo 23 a partir do versículo 1, apresenta para nós a primeira expressão, meu pastor. Então, aquele que está me pastoreando enfatiza então assim a atividade constante. As ovelhas dependem totalmente do seu pastor para terem alimento, água e proteção contra os animais ferozes. E aqui nós temos esta linguagem daquele pastor que alimenta, leva para as verdes pastagens, aquele que mata a sede, aquele que leva a águas tranquilas. O pavor da noite, a escuridão ou até mesmo a sombra da morte, o pastor nunca abandona. Quando nós nos encontramos diante dos perigos, diante das adversidades, diante do inimigo, o Senhor, Ele nos dá o lugar de honra. Depois de todas essas circunstâncias da vida, nós somos conduzidos à presença do Senhor, quando o texto diz que bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Mas então, ao fazermos esta introdução a partir do versículo 1, eu quero fazer como tema uma pergunta: a quem pertence o título de pastor? A quem pertence o título de pastor? Em primeiro lugar, esse título pertence a Cristo como Deus homem, o Senhor e Filho de Davi. Porque o Salmo 23, meu querido, minha querida, ele aponta claramente para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Davi tem a figura, Davi ele era um pastor de ovelhas que foi tirado,
que foi tirado dentre os seus irmãos, que ele era o cuidador das ovelhas, ele é apresentado para ser ungido como rei, e mais à frente Deus estabelece uma aliança eterna com Davi, dizendo que da descendência de Davi viria aquele que estaria para sempre assentado no trono. Então essa figura de cuidado, essa figura pastoral, a figura que era dado aos reis tinham essa figura de ser pastor. As ovelhas então eram cuidadas por aquele rei, pelo pastor das ovelhas, na figura de rei. Então assim sendo, Isaías no capítulo 40, no versículo 11, ele apresenta essa figura do bom pastor, essa figura de Cristo, Deus homem, filho de Davi, que é o supremo e verdadeiro pastor das nossas almas. A Bíblia, as Escrituras, então apresenta assim: como pastor, ele alimentará seu rebanho, levará os cordeirinhos nos braços e os carregará junto ao coração, conduzirá ternamente as ovelhas com suas crias. É interessante quando Deus repreende os falsos pastores no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 34, alguns versículos das Escrituras. Deus repreende o mau pastor, mas quando ele repreende o mau pastor, Deus está prometendo um verdadeiro pastor que iria curar, buscar as desgarradas, iria zelar e cuidar das ovelhas perdidas e as ajuntaria em um rebanho. Portanto, Ezequiel 34, verso 12 a 16, o verso 23, o verso 31, nos diz o seguinte: serei como o pastor que busca o rebanho, serei como o pastor que busca o rebanho espalhado, encontrarei minhas ovelhas e as livrarei de todos os lugares para onde foram espalhadas. Naquele dia de nuvens e escuridão, eu as tirarei do meio dos povos e das nações, e as trarei de volta para a sua terra. Eu as alimentarei nos montes de Israel, junto aos rios e em todos os lugares habitados. Sim, eu lhes darei bons pastos nas altas colinas de Israel. Elas se deitarão em lugares agradáveis e se alimentarão nos pastos verdes nas colinas. Eu mesmo cuidarei delas e lhes darei lugar para descansar, diz o Senhor soberano. Procurarei as perdidas que se desgarraram e as trarei de volta. Enfaixarei as ovelhas feridas e fortalecerei as fracas. Destruirei, porém, as gordas e poderosas, sim, eu as alimentarei, mas com juízo. Porém, sobre as ovelhas um pastor, meu servo Davi, ele as alimentará e será seu pastor. Vocês são o meu rebanho e ovelhas do meu pasto. Vocês são o meu povo e eu sou o seu Deus. Eu, o Senhor soberano, falei. É interessante, meu querido e minha querida, quando Jesus se apresenta no Evangelho de João, capítulo 10, Jesus claramente se apresenta como: eu sou o bom pastor, eu sou o pastor que dá a vida pelas ovelhas. E as Escrituras nos afirmam assim em João capítulo 10. Eu lhes digo a verdade, quem entra no curral das ovelhas às escondidas, por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante. Eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica sua vida pelas ovelhas. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las de minha mão, pois meu Pai as deu a mim. E Ele é mais poderoso que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. O Pai e eu somos um. Portanto, meu querido, respondendo então a pergunta a quem pertence o título de pastor, em segundo lugar, pertence a Cristo, porque Ele cumpre esse papel com seu cuidado todo especial pelo o seu povo. O Senhor Jesus Cristo, quando por ocasião
da parábola das ovelhas perdidas. Jesus Cristo, no capítulo 15, ele diz assim: se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que acham que ele fará? Não deixará as outras 99 no pasto, buscará a perdida até encontrá-la? E quando encontrar, ele a carregará alegremente nos ombros e a levará para casa. Quando chegar, reunirá os amigos e vizinhos e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Da mesma forma, há mais alegria no céu por causa do pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Entenda, meu querido, minha querida, então Jesus Cristo está cumprindo, ele cumpre o que as Escrituras afirmam sobre ele, que ele é o pastor que vai atrás das ovelhas, ele é o pastor que sara, que cuida, que abençoa, que alimenta, que traz dos altos céus toda sorte de bênção gloriosa, copiosa, e a maior de todas as bênçãos trazidas por Jesus foi a salvação da sua alma, da minha alma. Portanto, se entregue a esse bom pastor, se entregue ao cuidado deste bom pastor. Ainda na palavra de Deus, o apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículo 25, tratando acerca deste assunto de Jesus como pastor das ovelhas, ele diz: vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora voltaram para o pastor, o guardião de sua alma. Terceiro e último lugar, a quem pertence ao título de pastor, pertence a Cristo, porque ele é líder, provedor e protetor, sábio e gentil. Perceba, meu querido, minha querida, que toda figura que você olha na literatura, seja ela literatura a partir da Escritura, seja ela literatura da região onde há o cuidado de ovelha e pastor, nós encontramos que o pastor, ele conhece a ovelha e a ovelha conhece o pastor. Na Escritura nós encontramos esse cuidado gentil do pastor, esse pastor que é provedor, esse pastor que protege as ovelhas dos lobos, esse pastor que protege as suas ovelhas dos perigos, esse pastor que sobe montanhas e desce montanhas para levar as suas ovelhas a verdes pastagens e para conduzir as suas ovelhas de forma segura. O pastor é gentil, o pastor é amável, o pastor é cuidadoso, o pastor é provedor com aquela ovelha, com a ovelha que é dócil, a ovelha que é sensível. O verdadeiro pastor, ele traz essa proteção cuidadosa, ele é gentil, ele é líder, ele está sempre à frente das ovelhas, conduzindo as suas ovelhas. E esse bom pastor das ovelhas, que é líder, provedor, que é protetor, que é sábio e gentil, as Escrituras fazem um convite. Por exemplo, em Mateus 11, a partir do versículo 28, diz: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Entenda, meu querido, esta figura do pastor, o meu pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou seja, o meu pastor, não tenho necessidade de mais nada. Mas como podemos terminar o nosso programa nesta introdução a partir do versículo 1? Eu quero deixar 3 coisas com você, meu querido, minha querida, acerca do Salmo 23, desse primeiro versículo. Em primeiro lugar, nós vimos aqui relacionamento. Meu pastor. É algo de intimidade, é algo de relacionamento, é algo de interação, de afeição, de ternura, de cuidado, de amizade. Meu pastor. Segundo lugar, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, tem a ver também com proteção. O pastor que é o meu pastor, ele cuida de mim. Ele me protege, ele me livra dos perigos,
me livra dos meus inimigos, dos adversários. Ele deu a sua própria vida por mim. Terceiro e último lugar, o versículo 1 aponta também para provisão. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Provisão daquilo que eu necessito, daquilo que eu preciso, daquilo que eu tenho necessidade. O pastor, o bom pastor do Salmo 23, ele provê, ele sustenta. E a maior de todas as necessidades que nós temos é a necessidade de vida eterna. E este bom pastor, ele foi a provisão quando ele foi à cruz. Ele morreu, o seu sangue foi derramado. E ele foi o provedor, aquele que cuidou, aquele que conquistou na cruz a sua e a minha salvação. Portanto, meu querido, minha querida, as suas necessidades, os seus anseios, os seus sonhos, os seus projetos, os seus objetivos, eu quero desafiar você a entregar a sua vida ao bom pastor. E que você diga: o Senhor é meu pastor. Vamos orar. Nos nossos próximos programas, nós vamos expor sequencialmente para que você se deleite, para que você se alimente das Escrituras e venha compreender todas as figuras do Salmo 23 que apresenta acerca do bom pastor. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, louvado, engrandecido, adorado seja o Senhor. Muito obrigado, meu Deus e Pai, pela bendita e santa oportunidade de nós expormos a Tua palavra. Senhor, eu sei que há muitas almas perdidas, espalhadas, angustiadas, aflitas, enfermas. Muitas dessas almas angustiadas, espalhadas, aflitas, enfermas, ó Deus, tem depositado a sua confiança e colocado os seus projetos de vida em coisas que são vãs, coisas que são vazias e que não têm proveito. Mas a minha oração, ó Deus, que o Senhor, em nome de Jesus, pastoreie cada ovelha. Pastoreie, ó Deus, o coração aflito, angustiado. Traga, ó Deus, para perto de si, meu Deus e Pai, a ovelha desgarrada. Dê direção, ó Deus, à ovelha perdida. E esse, ó Deus, que nós, como ovelhas do redil do Senhor, como ovelha do pastoreio do Senhor, sejamos ovelhas, ó Deus, a sempre ouvir a voz do bom pastor. Ó Deus, console, derrame bênçãos, consolo, ó Deus, encorajamento, ó Deus, a todas as ovelhas do redil do Senhor. Pai, esta é minha oração, agradecido, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, Deus abençoe a sua vida. Até o nosso próximo programa, quando nós vamos expor o versículo de número 2, que diz assim: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Deus abençoe, um bom final de semana, em nome de Jesus. Um abraço. Olá, graça e paz. Sou o pastor Hamilton Silva. Apresento o programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, que vai ao ar todos os sábados às 18 horas pela Goiás é Mais TV. Estou aqui na sanduicheria Mad Max do meu amigo e irmão Júnior Lemos. A sanduicheria Mad Max, uma das patrocinadoras do nosso programa. Por isso eu gostaria de convidar você, incentivar você a fazer o seu pedido pelo delivery ou vir aqui buscar. Júnior, qual que é o telefone do delivery? Para você que quer pedir no Zap, é o 92 17 37 72. Para você que quer ligar no fixo, 3247 5595. Pessoal, valeu, conto com você. Um abraço, Deus abençoe. Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Mad Max Sanduicheria. Fone 62 992 17 37 72. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva.